Olá, queridos, tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Daiana Milani, eu sou psicóloga e eu tive o prazer de receber esse convite do Ministério Luz na Noite para, junto com vocês, estarmos novamente falando um pouco sobre esse tema tão importante que o mês de maio, o mês laranja, que foi decretado assim, para trazer esse alerta para a nossa sociedade, que o mês de maio nos traz e que o Ministério Luz na Noite criou no ano de 2019 essa campanha de luz além do abuso, uma campanha essencial, algo muito necessário em ser dito, porque a violência sexual contra criança e adolescente, apesar de nós acreditarmos que tem sido muito bem divulgada e muito bem falada, ela ainda é uma prática muito velada. Ela ainda é uma prática que tem acontecido, que tem machucado, tem ferido, tem traumatizado as nossas crianças e nossos adolescentes, e que por muitas das vezes ainda está sendo silenciada. E aí vem trazer para nós essa importância de debatermos, de falarmos sobre o assunto, de trazermos à tona as causas para que a gente possa encorajar as vítimas ou as pessoas que estão tomando consciência de que tem alguém passando por uma situação como essa, a denunciar, a falar e a compreender. Então, quando a gente pensa um pouquinho assim sobre o abuso sexual, é natural que a gente já saiba que é algo, um ato que vem acontecer de uma forma que ou a criança ou o adolescente não estão autorizando, e além do não estarem autorizando esse ato, nem fisicamente, nem psicologicamente, essa criança e esse adolescente estão preparados para um tipo de contato como esse. O que nós mais percebemos é que, apesar de ocorrerem muitos abusos, e aí nós vamos dar o nome desses abusos no sentido de extrafamiliar, que não está acontecendo dentro da casa da criança ou do adolescente, mas existe o intrafamiliar. Existem muitas pesquisas que comprovam para a gente que a maioria dos abusos, infelizmente, acontecem no contexto familiar. E aí, quando a gente pensa no contexto familiar, a gente pensa que esse abusador, ele é um cuidador dessa criança. Ele assume um papel, ele assume uma responsabilidade de tutor, uma responsabilidade sobre essa criança. E esse adolescente, eles o veem assim. E aí esse pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um avô, pode ser um namorado da mãe, do pai, padrasto, O que acaba acarretando, dentro de algumas pesquisas também que já foram feitas, que quanto mais estreito for esse laço afetivo entre a criança ou o adolescente e o abusador, maiores são os danos acarretados na vida dessa pessoa. Maiores são as consequências. Traduzindo para vocês, é como se eu falasse que muito mais intensos são os traumas. Não quer dizer que uma criança ou um adolescente que passe por um abuso no ambiente extrafamiliar, ela não venha sofrer. Mas quando os laços afetivos entre o abusador e essa vítima, eles são estreitos, como nós estamos falando, e aí isso acontece geralmente no seio familiar, as consequências são gravíssimas para o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente. Porque o que ela espera desse adulto, o que ela espera desse cuidador, é totalmente o oposto do que está sendo ofertado para ela. A proteção, o carinho, o cuidado, o amparo, na verdade, ela não está recebendo isso. O que ela vem receber é total negligência, abuso, violência, desamparo. Como eu estava falando para vocês, é devastador, trazendo severos problemas na ordem emocional, social e psiquiátrica. E é aí onde eu quero entrar com vocês, Quais são essas marcas? O que acontece com essa vítima quando ela sofre um abuso? Quais são as consequências na vida dessa pessoa,
quando ela vem a ser um adulto, ou ainda enquanto criança, ou ainda adolescente. É perceptível que, na maioria dos casos, e eu posso falar para vocês até em questão de experiência, todos os pacientes que eu já tive que passaram por algum abuso sexual, eles apresentaram um transtorno psiquiátrico. Qual seria esse transtorno psiquiátrico? Pode ser inúmeros, eu vou citar alguns para vocês. Então, pode ser por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizada, pode ser um transtorno de depressão, podem ser transtornos na personalidade, mas alguns estudos comprovam que, na maioria dos casos, um transtorno psiquiátrico muito frequente é um transtorno de estresse pós-traumático. Geralmente, as vítimas de um abuso sexual apresentam esse transtorno psiquiátrico. Apresentam também outras alterações, né, na vida delas, alterações cognitivas, comportamentos afetivos totalmente desregulados, alterações no sono, a forma de se perceber. A maioria do relato das vítimas de abuso é que elas passam a ter nojo do próprio corpo delas, elas passam a ter repulsão delas mesmas, elas passam a se olhar com desprezo. E esse relato, queridos, não é um relato de um adulto apenas, é relato de crianças e adolescentes. A forma que a autoestima, né, a forma como o abuso afeta a autoestima, a autopercepção dessa pessoa é muito severo. Sentimentos como raiva, sentimentos como culpa, irritabilidade, desejo em se isolar socialmente, a pessoa não tem mais interesse, não tem mais prazer. E aí, com isso também podem surgir ideações suicidas, uma angústia muito profunda, um desejo real de morte. Algumas pessoas às vezes me questionam desse sentimento de culpa, que é tão real e é tão frequente nas vítimas. Por que sentir culpado se eu não consenti nada? Mas geralmente o abuso é conduzido de uma forma a fazer com que a vítima ela se sinta responsável por aquilo que está acontecendo. E esses pensamentos disfuncionais são pensamentos que geralmente torturam muito a vítima do abuso. E como eu falei anteriormente, independente da idade que essa vítima esteja, essa forma de sentir, ela não é exclusiva para os adultos. A criança ou adolescente algumas vezes não consegue expressar da forma correta, não consegue entender o que está sentindo, mas a forma de sentir é a mesma ou às vezes até intensa, até mais intensa. E também acontecem sintomas físicos, né? Sintomas sentidos organicamente. Mal-estar, náusea. Eu tenho relatos de muitos pacientes de sentir dor no estômago, sentir vontade de vomitar. Alguns, devido a essa questão da autoestima, desenvolver transtornos alimentares, anorexia, bulimia, que envolve um pouco essa questão da aversão que passa a ter sobre si mesmo, né? A angústia é muito intensa. Infelizmente, eu não posso assim me demorar muito aqui falando, né, sobre o assunto, mas eu acredito que o que foi tratado aqui consegue mostrar para vocês o quanto é severo esse abuso, o quanto é severo, o quanto fere a alma, o físico, o espiritual dessa pessoa, o quanto abala todas as áreas da vida, seja a vida familiar, seja a vida pessoal enquanto indivíduo, seja a vida escolar, se for uma criança. A maioria dos relatos é que as crianças não conseguem se desenvolver cognitivamente, né, como uma criança que não passou por um abuso. Geralmente adolescentes vítimas de abuso, recorrentes reprovações na escola, geralmente profissionais, adultos que já passaram por um abuso, tendem a ser inseguros, tendem a serem ansiosos e acreditarem que não são capazes. Então, todas as áreas da vida são afetadas. É muito importante que nós consigamos saber e entender todas essas consequências, todas essas marcas que um abuso promove em uma criança e um adolescente, para que nós não nos calemos mais.
Você agora é portador de um conhecimento único. Você sabe o quanto é severo um abuso. O quanto antes isso for detectado e for paralisado, maior será a possibilidade de ganhos emocionais, sociais, na saúde dessa criança e desse adolescente. Então não se cale, queridos. Deus tem vida em qualidade pra gente. Não se calem, não deixem os olhos serem vendados. Se você é vítima também, procure ajuda. Você merece receber ajuda. Você pode receber ajuda. Esse é o meu desejo. Eu quero desafiar você a compartilhar esse vídeo. Compartilhem essa campanha do Ministério Luz da Noite. Compartilhem link, marque pessoas aqui na página do Instagram do Ministério Luz da Noite, nessa campanha de luz além do abuso. Divulguem, queridos, quanto mais for falado sobre esse assunto, mais vítima nós podemos alcançar, sarar e curar a alma dessas pessoas. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu espero que essa palavra possa ter entrado ao coração de vocês e possa ter acrescentado de forma impactante e saudável em sua vida. Um grande abraço e eu espero que nós tenhamos uma nova oportunidade de conversar. Que Deus abençoe vocês.